Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Para que e por que nós vivemos? O pobre animal intelectual, chamado de forma equivocada de homem, não só não sabe, mas o que é pior, não sabe que não sabe. E o pior de tudo é a situação tão difícil e tão estranha em que a gente se encontra. Todos nós estamos sofrendo, a gente tenta fingir que não está sofrendo, enganando aos outros e a nós mesmos, mas nós estamos sofrendo e a gente desconhece o segredo das nossas tragédias, ou seja, qual a causa por trás dos nossos sofrimentos. Ao mesmo tempo, nós estamos convencidos de que nós sabemos tudo. Façamos o teste. Leve-se um mamífero racional, uma dessas pessoas que se presume influente na vida, até o centro do deserto do Saara. Deixemos essa pessoa ali, longe de qualquer oásis. E, se possível, a gente ficaria observando de uma aeronave para ver tudo o que acontece. Os fatos falariam por si mesmos. O humanoide intelectual, ainda que se julgue muito forte e se ache muito homem, no fundo é espantosamente frágil. O animal racional é 100% tolo, porque ele pensa o melhor de si mesmo. A gente acredita que a gente pode se desenvolver de forma maravilhosa, através do jardim de infância, da escola, da universidade, dos manuais de etiqueta social, do prestígio do papai, do círculo de amigos influentes, etc. Mas a crua realidade é que por trás de tantas letras e etiqueta, títulos e dinheiro, roupas de marca e da moda, seguidores e fama, a gente sabe que qualquer dor de estômago nos entristece e que, no fundo, nós continuamos sendo infelizes e miseráveis. Basta a gente ler a história universal para saber que nós somos os mesmos bárbaros de sempre e que, em vez de melhorar, nós nos tornamos piores. Esse século XXI, com todos os seus absurdos, guerras e rumores de guerra, corrupção, ditaduras, perseguições, ateísmo, degeneração sexual de todo tipo, drogas, vícios, prostituição, etc., são o espelho no qual nós devemos nos olhar. Não existe, de fato, razão para a gente se vangloriar de achar que nós chegamos numa etapa superior de desenvolvimento. Pensar que o tempo significa necessariamente progresso é absurdo. Infelizmente, uma grande parcela da população está engarrafada no dogma da evolução. Em todas as páginas da história, a gente encontra sempre as mesmas horrorosas crueldades, ambições, guerras, etc. Nós precisamos entender o seguinte: o que realmente importa é a maneira de ser de cada pessoa. Algumas pessoas serão uns bêbados, outras abstêmias. Algumas pessoas são honradas, outras pessoas são uma sem vergonha. Tem de tudo na vida. A massa é a soma de indivíduos. O que é o indivíduo é a massa, é o governo, etc. A massa é a extensão do indivíduo. Não é possível a transformação das massas, dos povos, se o indivíduo, se cada pessoa individualmente não se transforma. Tem uma frase maravilhosa do escritor russo Tolstói que diz o seguinte: todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Pois bem, ninguém pode negar que existem diferentes níveis sociais. Tem gente de igreja, gente de prostíbulo, gente de bar e boteco e gente de biblioteca, gente do comércio e gente do campo, etc. Da mesma forma, existem também diferentes níveis de ser, ou seja, aquilo que nós somos internamente. Se nós somos altruístas ou mesquinhos, generosos ou avarentos, violentos ou tranquilos, castos, fiéis ou luxuriosos e adúlteros. Aquilo que nós somos internamente é justamente o que vai atrair as nossas circunstâncias de vida. O bêbado, ele sempre vai atrair para si outros bêbados e sempre vai se ver em bares, em bebedeiras, em ressacas, em brigas de bar,
em perder o emprego, em perder a esposa e a família. Enquanto ele carregar os elementos de bebida dentro de si, as cenas externas vão continuar se repetindo. O iracundo, violento, ele sempre vai se ver metido em casos de polícia, em brigas, em discussões de família, em gritos, em xingamentos, ora ofendendo, ora sendo ofendido, ora batendo, ora apanhando. O luxurioso sempre vai se ver metido dentro dos prostíbulos, dos cabarés, das muitas baladas, das pornografias, das traições, das cenas de lascívia, traindo e sendo traído, ora destruindo matrimônios alheios, ora tendo o próprio matrimônio destruído, briga pela guarda dos filhos, arrependimentos, etc. O que vai atrair para a vida o egoísta, o soberbo ou a soberba, o fofoqueiro, o caluniador, o mentiroso? Quantos problemas, quantas desgraças. As pessoas, no entanto, estão amarguradas, estão cansadas de sofrer, têm ânsia de mudar a própria vida, de virar a página da própria história, querem mudar, mas não sabem como, não conhecem o procedimento, se encontram numa espécie de beco sem saída. O que aconteceu ontem acontece hoje e vai acontecer amanhã de novo. A gente repete sempre os mesmos erros e não aprende as lições da vida nem a tiros de canhão. Todas as coisas se repetem na nossa vida, a gente diz as mesmas coisas, fazemos as mesmas coisas e lamentamos as mesmas coisas. Essa repetição absurda de dramas, comédias e tragédias vai seguir acontecendo enquanto a gente carregue no nosso interior os elementos indesejáveis da ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. Nós temos que ter a ousadia de perguntar a nós mesmos: qual é o meu nível de ser? Não nosso nível moral, é mais profundo que isso. Qual é o meu nível de ser? Sem criar fantasias sobre nós mesmos, sem se auto-justificar e querer se enxergar como uma criatura maravilhosa. Todo mundo se crê uma pessoa maravilhosa, ninguém se crê equivocado. Enquanto o nosso nível de ser não mudar radicalmente, nós vamos continuar a viver a repetição de todas as nossas misérias, dramas, desgraças e infortúnios. Todas as coisas, todas as circunstâncias que acontecem fora de nós, no cenário do mundo, são exclusivamente um reflexo daquilo que a gente carrega interiormente. A gente pode asseverar solenemente o seguinte: o exterior é um reflexo do interior, não das fantasias que eu penso sobre mim mesmo, não essas bobagens de ficar pensando 1000 vezes uma coisa e isso vai ser atraído para mim porque eu pensei várias vezes. A gente não está falando sobre isso. Não se trata das fantasias que nós tenhamos sobre nós mesmos, mas aquilo que nós realmente somos, aquilo que a gente realmente carrega na nossa natureza anímica. Isso vai nos levar a experimentar sempre um mesmo tipo de vida, alinhada a esses valores que a gente carrega. Enquanto a bebedeira estiver dentro de mim, eu posso mudar de bairro, de cidade, de país. Aonde eu for, eu vou estar frequentando o que nesses lugares? Eu vou estar frequentando os bares. Os elementos de bebedeira dentro de mim sempre vão me convencer a ir para o boteco. Enquanto eu tiver a luxúria e o adultério dentro de mim, eu vou destruir um relacionamento após o outro. Não importa quão maravilhosa seja a mulher e a família que eu tenha. Olhemos para a vida exterior que nós temos nesse momento, as circunstâncias que nos rodeiam, boas ou ruins. Como está a nossa família? Se temos problemas ou não? Como está a nossa carreira profissional? Estamos com problemas financeiros? Estamos devendo e não sabemos como pagar? Estamos com problema no matrimônio? Estamos envoltos em algum tipo de conflito, de rixa familiar? Estamos metidos em algum problema e a gente não faz a menor ideia de como sair dele, num beco sem saída? Nós temos que ter a humildade e o valor de reconhecer e compreender que nós mesmos causamos isso.
Aquilo que nós somos internamente atraiu as circunstâncias externas que nos rodeiam hoje. Queiramos aceitar isso ou não, queiramos reconhecer ou não, ou queiramos se justificar. A causa das circunstâncias se encontram dentro de nós. Se nós queremos ver mudança na nossa vida exterior, nós temos que mudar a causa, e a causa é interna. A vida exterior são os efeitos, a causa é interior. Mudando a causa, muda o efeito. A chuva é efeito que tem como causa as nuvens. Enquanto houver nuvens, vai haver chuva. Enquanto houver ira dentro, vão haver cenas de briga fora. Enquanto houver luxúria dentro, vão haver cenas de traição e divórcios fora. Enquanto houver preguiça dentro, vão haver cenas de desemprego e falta de dinheiro fora. Ao passo que, se a ira morre, as cenas externas de briga desaparecem. Se a luxúria morre, o prostíbulo, o adultério, o divórcio, a briga pela guarda dos filhos, essas cenas desaparecem. Se a preguiça morre, ela dá lugar à diligência interna. E as cenas de inércia, escassez, falta de dinheiro desaparecem. Quando a gente muda interiormente, o exterior, as circunstâncias, a vida, se transformam também. É isso que Deus quer que você entenda. De nada adianta a gente ficar chorando e protestando contra a vida que a gente tem, contra os problemas que nós temos na nossa vida, se ao mesmo tempo nós continuamos reafirmando o jeito que nós somos. Se a gente continua nos justificando os nossos defeitos, e a gente não quer mudar nem a tiro de canhão. As Sagradas Escrituras são muito claras. Em Gálatas, por exemplo, a gente encontra: não se enganem, Deus não se deixa zombar. O que se planta é o que se colhe. Quem planta para a própria carne, da carne colherá corrupção. Quem planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em Oséias a gente vê: porque semeiam vento, colherão tempestades. Em Provérbios: quem semeia injustiça, colhe desgraça, e a vara da sua ira se quebrará. E o mesmíssimo Cristo, em pessoas, nos diz: não julgueis para não serdes julgados, porque com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Ou ainda diz: guarda tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Enquanto nós acreditarmos que nós somos mansas ovelhas e que não temos o que corrigir dentro de nós, nossa vida exterior, as circunstâncias que nos cercam, elas continuarão a ser desastrosas e cheias de problemas de diversas índoles. Tem um filósofo do século XX chamado Samael Aun Weor, que por sinal é o maior filósofo do século XX e um dos maiores de todos os tempos. Infelizmente ele é pouco conhecido. Falando a respeito disso, ele diz o seguinte: ele comenta que ele morava num bairro, que era um bairro muito tranquilo, bem residencial e tranquilo, e ele diz que perto da casa dele tinha um terreno baldio. E ali um dia chegaram várias pessoas, chegou um grupo ali de moradores de rua, e levantaram ali uns barracos naquele terreno e começaram a morar ali. E por ser bem perto da casa dele, ele pôde observar bem de perto. E ele comenta: olha, ser pobre nunca vai ser um delito. O problema não é ser pobre. O problema está no nível de ser. Ele comenta que todos os dias aquelas pessoas brigavam entre si, se embebedavam, se xingavam, se convertiam em assassinos dos próprios companheiros de infortúnio ali, viviam em casebres imundos, onde basicamente reinava o ódio ao invés do amor. E ele comenta: se qualquer um desses personagens eliminasse do seu interior o ódio, a ira, a luxúria, a bebedeira, os palavrões, o egoísmo, a calúnia, a inveja, o amor próprio, o orgulho, etc, 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 essa pessoa agradaria a outro tipo de pessoas. E por simples ação da lei de afinidades psicológicas, essa pessoa iria se associar com pessoas mais refinadas, mais espiritualizadas. E essas novas relações
seriam definitivas para uma mudança econômica e social como consequência natural dessas novas relações. E esse seria o sistema que permitiria a essa pessoa abandonar aquela imundície que ela se encontra para poder ascender a um padrão de vida mais digno. Portanto, se nós queremos uma mudança da nossa vida, se nós queremos que as situações de vida mudem, mas a gente está lutando com as situações externas, tentando mudar à força as situações externas, nós estamos perdendo tempo e energia, a gente está dando murro em ponta de faca. A transformação da nossa vida, ela é de dentro para fora, nunca jamais o contrário. Nós podemos passar a vida inteira tentando e nós não vamos conseguir. Nós temos que compreender que cada um de nós, sejamos branco, negro, amarelo, azul, sejamos velho, novo, homem, mulher, ignorante, culto, não importa. Cada um de nós está em tal ou qual nível de ser. Qual é o nosso nível de ser? Já refletiram sobre isso alguma vez? Não é possível passar a outro nível de ser se nós ignoramos o nível de ser em que nós nos encontramos agora. No comentário abaixo está fixado o link com o meu livro O Simbolismo Secreto da Bíblia e também as informações para quem deseja agendar um atendimento online individual comigo. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal, nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto aos apóstolos e aos seus discípulos mais próximos. Nós explicamos que a Bíblia é sagrada, é a palavra do Eterno e é também um livro simbólico, um livro envolto numa linguagem alegórica, arquetípica. E tudo que está ali tem uma relação profunda com a nossa própria psicologia e com a nossa vida interior, aqui e agora. Nesse canal nós explicamos qual é essa linguagem, qual é esse conhecimento por trás do simbolismo que estava nas origens do cristianismo, mas que hoje, lamentavelmente, ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e ajude o nosso canal a chegar a mais pessoas. Um abraço e até a próxima.